A Câmara analisa uma proposta que prevê a doação de alimentos com o objetivo de combater o desperdício no país. A gente vai conversar com o relator desse projeto, é o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Minha saudação à TV Câmara. É um prazer enorme nós estarmos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e trabalhando, né, como a pandemia manda, trabalhando em casa, né, e fazendo os nossos relatórios, fazendo os nossos trabalhos, e graças a Deus tem dado certo. Acho que, inclusive, com menos custo físico, né, com menos custos financeiros também para a Câmara, o nosso trabalho em casa. Gostei muito desse teu quadro atrás da teu aí, viu? Eu sou holístico, sou muito terapeuta obrigada. holístico, então É de uma amiga gosto muito dele. jornalista, viu? Ana Catarina. Muito E bonito, gosta de parabéns. pintura também. É. Deputado. E com relação a esse projeto, ele é muito importante nesse momento de pandemia, sim, porque eu mantinha casas de apoio aqui em Porto Alegre para atender doentes, e nós não conseguimos alimentos nos restaurantes para as pessoas que precisavam, porque os proprietários tinham muito medo de ser processado pela justiça em função de qualquer tipo de problema que esse alimento poderia ter, gerar algum tipo de doença nas pessoas. E o senador Collor apresentou esse projeto no Senado Federal, mas nós tivemos também deputados na Câmara que apresentaram um projeto da mesma natureza, com algumas diferenças, e que realmente valoriza a questão da pandemia nesse momento, que falta muitos alimentos para as pessoas. certo. E é um absurdo que hoje as ceasas, os restaurantes, todos hoje eles jogam fora, porque praticamente é proibido doar. Então, o que esse projeto faz? Ele autoriza, né, que as pessoas, sem que tenham problemas penais, né, de lei, que façam essas doações, dentro dos prazos de validade, dentro das condições de higiene, as condições de saúde, para que esse alimento seja utilizado pelas pessoas. Tá, O deputado. projeto original, Sim. ele falava muito nos grandes restaurantes, aqueles que produzem alimentos para as empresas, e falava também em grandes supermercados. Nós diminuímos essa questão de ser excludente, de excluir os pequenos bares, os pequenos restaurantes, pequenos supermercados, e nós melhoramos o projeto, fizemos um substitutivo, aproveitamos as emendas dos deputados Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e também do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Aproveitamos esses apensados que estavam no projeto, porque eu sou muito defensor de defender aqueles deputados que legislam sobre determinados temas e que os projetos são apensados e acabam sendo rejeitados. Eu, na relatoria, sempre procuro aproveitar o trabalho que os parlamentares fazem. Então, e ainda mais que eu acho que esse é um projeto que tem muito a ver com a Câmara, mas já que veio do Senado, é bom, vamos aproveitá-lo e vamos melhorar esse projeto. E é o que eu fiz, justamente melhorando a sua finalidade. Então, era justamente isso que eu queria deixar claro aqui. O projeto ele veio do Senado, é de autoria do Senado, como o senhor falou, do senador Collor, e o senhor apresentou um substitutivo, então, que é uma alteração importante no projeto, né? É uma emenda que altera substancialmente a proposta em análise. E essa mudança que o senhor fez foi exatamente essa, quer dizer, não permite somente grandes supermercados, como dizia a proposta original, mas ampliar para os estabelecimentos que podem fazer a doação de alimentos? E ele ainda obrigava que os estabelecimentos que iam fazer doações contratassem um técnico para que ele examinasse esse produto, quer dizer, criava outras despesas. Em época de pandemia, nós precisamos facilitar a vida das pessoas. Ao invés de jogarem alimentos bons no lixo, que acontece no Brasil inteiro, nós vamos entregar para as pessoas que precisam comer
antes delas catarem no lixo. Porque o que acontece é isso. Os supermercados, as ceasas, os restaurantes jogam no lixo. E as pessoas que são moradores de rua, principalmente, vão lá no lixo catar esses alimentos. Nós podemos, com esse projeto, fazer, em época de pandemia, um grande trabalho no sentido de alimentar milhares de pessoas no Brasil com essas sobras de alimentos. Agora estão reabrindo novamente o comércio, os restaurantes, né? Nós, com certeza, vamos fazer com que o banco de alimentos também, porque o projeto trata disso também, deverá ser através de bancos de alimentos, deverá ser através de entidades filantrópicas que vão cuidar disso. São pessoas que cuidam de pessoas, são gente que gosta de gente. Então, eu acredito que dentro daquelas normalidades, de não ter alimento com prazos vencidos, de alimentos que são muitas vezes jogados uns dias antes de vencer, os supermercados já retiram das prateleiras. E esses alimentos poderão imediatamente serem aproveitados sem que o doador não sofra nenhum tipo de pena, né, na lei, porque fez um benefício para a sociedade em época de pandemia. Então, acho que é um projeto de muita importância, é um projeto que, nesse momento, nós temos aí 30%, 40% da população brasileira precisando de comida. Então, imagina, eu fico imaginando aqui em Porto Alegre, só a Ceasa, quanto alimento que é jogado fora no final de vendas que a Ceasa realiza. Então, imagina você pegar tudo isso e o banco de alimentos, que tem também cozinhas especiais, eles podem fazer comidas com esses alimentos, tem um monte de gente fazendo solidariedade hoje, que poderão aproveitar essas sobras, digamos assim, sobras boas que não têm grande visual, porque muitas vezes o supermercado retira das prateleiras muitos alimentos que perdeu o visual. Mas é um alimento que, se você cortar um pedacinho dele ali, tira aquilo que está estragado, você pode comer qualquer tipo de fruta, de alimentos em geral, né, que a gente mesmo faz em casa. Só que nós vamos fazer agora para a população mais carente. Então, esse projeto é de muita importância para o Brasil nesse momento. Tá certo, deputado. A gente está conversando com o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, falando aí sobre esse projeto de lei que trata aí da pensão, né, para que os estabelecimentos façam a doação de alimentos para evitar justamente o desperdício. A gente agradece, deputado, a sua participação. Queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais com relação a essa proposta. O senhor está na expectativa aí de que seja votada, né, que seja aprovada na Câmara, né? Eu acredito que esse é um momento de muita solidariedade, de nós, deputados, senadores, enfim, a classe política, se unir em torno dessas pautas. Nós não podemos deixar a população passar fome, ainda mais quando nós, até então, proibíamos de ter essa doação, de fazer essa doação, era proibido. Então, nós estamos liberando para que haja mais solidariedade humana e que as pessoas possam ter, com certeza, um alimento saudável em cima da mesa. Tá certo. Muito obrigado, um abraço a todos e agradeço a Deus todo dia por poder ajudar. A gente é que agradece a participação aqui no Palavra Aberta do deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, falando sobre esse projeto aí de combate ao desperdício, porque vai permitir aí a doação de alimentos aí dentro do prazo de validade, dentro das condições, das características dos alimentos. E eu posso Jaciane, sim, deputado. Posso te dar um dado? 26 milhões de toneladas no Brasil são jogados fora. 26 milhões de toneladas. Você imagina quantas mil pessoas nós podemos alimentar através desse projeto. Tá certo. Muito obrigada aí pela informação, deputado. A gente agradece aqui pelas suas informações, pela sua participação no Palavra Aberta. Um abração, obrigado. A gente conversou com o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.